Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje aqui conto com a presença da Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Como é que você está? Tudo bem, Augusto. Tô ótimo. E você, como que tá? Tudo tranquilo. Fiz esse convite aqui para a Fernanda para a gente discutir questões relacionadas a gênero, a execução penal, com essa perspectiva de gênero. A Fernanda gentilmente aceitou esse convite. E antes da gente começar esse papo, eu peço para que a Fernanda gentilmente se apresente para a nossa audiência, se puder contar um pouco da sua trajetória jurídica, acadêmica, sua pesquisa, o que te motivou a pesquisar esse assunto de gênero, execução penal. Por favor, fica à vontade. Tá ótimo, Augusto. Primeiramente, te agradeço pela oportunidade, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Fiquei muito feliz quando você me chamou para fazer parte aí de um episódio. Então vamos lá. Augusto, como tudo começa? Eu venho de uma trajetória de 12 anos no serviço público. Então desde que eu me graduei em Direito, eu me tornei assessora de gabinete numa vara de execução penal. E por lá eu fiquei por muitos anos. Depois disso passei por várias criminais, juizado criminal, mas sempre ali na função de assessora de magistrada. Fiquei nesse período durante muito tempo e a maior parte dele na execução penal. Foram 12 anos até que recentemente eu decidi me dedicar integralmente à minha carreira acadêmica. E nesse período aí desses anos todos, na execução penal nós trabalhávamos de uma maneira muito ativa e numa cidade de interior, né, Guarapuava, no interior do Paraná, e nós tínhamos que trabalhar com penitenciárias que estavam no local, cadeia pública e tudo mais. E algo que sempre me incomodava era a questão das mulheres na época. Hoje a situação não é mais essas mulheres já foram removidas para uma penitenciária estadual, mas naquela época elas ficavam dentro da cadeia pública, mesmo em cumprimento de pena, né? Mesmo as mulheres já que estavam em execução penal, ficavam na cadeia pública, elas ficavam numa cela que era adaptada dentro da galeria masculina. Então imagine essa situação, né? Ali todas as violações da lei de execução penal, e era o que tinha. O sistema era esse, era o que o DPEM estava oferecendo, e aquilo me inquietava, né? E nós pensávamos em muitas soluções jurídicas para isso, o que podia ser feito, mas eu percebi ali que na política da coisa não funcionava, né? Porque vai muito além da aplicação da lei, né? Não basta uma juíza determinar que se cumpra a lei de execução penal, né? Você precisa de todo um aparato. E foi isso que me despertou a minha pesquisa lá no meu mestrado, em 2016, onde eu pesquiso as questões de gênero dessas mulheres dentro do sistema prisional, a partir dessa cadeia pública de Guarapuava. Faço uma pesquisa empírica, faço entrevistas com essas mulheres para falar um pouco aí dessa formação subjetiva delas. Então, quais são as estratégias de sobrevivência que essas mulheres têm num presídio masculino, numa cadeia masculina? E aí começa a minha pesquisa de mestrado, que se encerra em 2018. Aí a gente sai do mestrado psicologicamente afetada, que é downtime. Aí depois veio o doutorado agora, né, onde nos conhecemos ali nos bastidores da UFPR, e agora eu continuo no doutorado, eu expando a minha pesquisa, mantenho ela no âmbito da execução penal, Augusto, mas agora eu pesquiso a questão do protocolo de gênero, que surgiu, né, a partir do CNJ no ano de 2021, se tornou obrigatório em 2023, mas esse protocolo não menciona execução penal. Ou seja, há uma invisibilidade aí, uma nova inquietação. E a partir disso, né, professora Cati, né, minha orientadora, doutora ali da criminologia, da sociologia, e nós estamos aí nos próximos 4 anos pesquisando esse assunto, mas basicamente essa é a trajetória que me fez enveredar aí para a execução penal, para as questões de gênero, mulheres no cárcere e tudo mais. E, Fernanda, você comentou essa questão absurda, né, de Guarapuava, né, que era a tua cidade de origem, uma questão, por exemplo, de mulheres estarem custodiadas numa unidade onde tem homens, né, isso por si só já é um absurdo. Eu sei que
que esse teu o foco de pesquisa é a região de Guarapuava, mas você, de alguma forma, chegou também a identificar na tua pesquisa a situação carcerária dessas mulheres no Brasil? Se isso também, de alguma forma, conseguiu identificar esse tipo de problemas ou problemas, né, em outras regiões? Claro, Augusto, desde há muito tempo, assim, já tem para 10 anos, né, que eu venho acompanhando o âmbito da execução penal das mulheres, e muita coisa aconteceu a nível de Brasil nesse período, mas a situação de Guarapuava, ela era, né, naquela época, um retrato do que acontece no Brasil, o que acontecia no Paraná. Na época, né, trabalhando na execução penal, eu tinha muito acesso a conversar, e isso não entrou na minha pesquisa, né, mas a conversar com juízes da execução penal de todo o estado do Paraná, e não era diferente do que acontecia aqui em Curitiba, do que acontecia em Foz do Iguaçu e tal. Muitas vezes a diferença era porque naquela época, somente Curitiba e Foz do Iguaçu que tinham unidades penitenciárias para mulheres, ou seja, todas as mulheres do estado do Paraná teriam que estar nesses locais, e esses locais não abarcavam o número de condenadas, e aí a razão dessas mulheres ficarem nas cadeias públicas de todo o estado, não só de Guarapuava. Guarapuava foi o meu recorte de pesquisa, e isso acontecia a nível do estado e a nível de país também. Infelizmente, existem regiões que são ainda piores essa situação. Isso não mudou, ou mudou muito pouco. No caso de Guarapuava, foi inaugurada uma penitenciária em Pitanga, essas mulheres foram transferidas para lá, uma penitenciária exclusivamente feminina, mas em outros lugares do Brasil essa situação permanece. E ainda hoje é assim, Augusto. O que a gente tem hoje no Brasil? Apesar de algumas políticas públicas, a partir de algumas determinações legais também, nós temos diminuído o número de pessoas em cárcere, especialmente de mulheres, né? Mas nós ainda temos no Brasil aproximadamente 27 mil mulheres cumprindo penas em celas, ou seja, cumprindo pena encarcerada, e aí nós vamos ter aí mais de 20 mil outras mulheres em situação de prisão domiciliar. Então, ainda acontecem em alguns estados, em alguns outros locais, dessas mulheres estarem encarceradas num ambiente inadequado, com todo tipo de violação de seus direitos, né, e dos princípios legais. E também é muito comum que as prisões domiciliares, né, sejam travadas pelo próprio judiciário, que faz a gente ter que enfrentar e discutir a questão do sistema privativo de liberdade ainda, sabe? Por exemplo, nós temos esse número reduzido de mulheres cumprindo pena, em razão do HC coletivo, né, que foi concedido no ano de 2018, o HC 143.641, lá em São Paulo, né, depois da alteração do nosso Código de Processo Penal, no artigo 318-A, que determinou a concessão de prisão domiciliar para as mulheres gestantes e mulheres que são mães de pessoas deficientes ou de pessoas menores do que 12 anos, né? Então, isso foi o que ajudou a diminuir a população carcerária, a população dessas mulheres privadas de liberdade, mas outras ainda estão nesse sistema. Quem são essas mulheres que ainda estão nesse sistema? É isso que a gente tem que pensar. Pois bem, a maior parte dessas mulheres são mulheres pretas e pardas. 67% das mulheres que continuam no nosso sistema privativo de liberdade são pretas e pardas. De todas essas mulheres que estão em cumprimento de pena, seja em prisão domiciliar ou seja em cela, mais do que 50% dessas mulheres estão cumprindo pena em razão da lei de drogas, seja por tráfico, associação do tráfico. Então, nós temos alguns marcadores nessa situação do nosso sistema privativo de liberdade. Nós temos esse marcador do gênero, né? Por quê? Porque nós temos o nosso sistema privativo de liberdade, ele foi pensado e construído, assim como todas as arquiteturas modernas, né, num pensamento masculino. Então, ele é um sistema produzido por homens, pensado por homens e arquitetado para homens, para o homem criminoso, né, o homem condenado, o homem privado de liberdade.
ignorando-se a existência de mulheres, né, desviantes também. E então esse sistema todo projetado para homens em 2024, muito embora tenha sido imaginado há séculos atrás, ele traz muitas violações para esses corpos femininos, né? E para corpos dissidentes de modo geral. E daí esse recorte do gênero, nós temos o recorte da raça, que ele vai se aplicar tanto para homens quanto para mulheres, e gêneros e sexualidades mais diversos também nesse sistema, porque a nossa população majoritária vai ser uma população preta, vai ser uma população parda, então não podemos ignorar esse recorte. Temos o recorte da classe também, Augusto, que quem são as pessoas privadas de liberdade no Brasil, né? Então, assim, existem muitas questões que nós temos que analisar quando nós estamos falando sobre população carcerária, quando nós estamos falando sobre mulheres privadas de liberdade, né? Não tem como nós falarmos apenas das mulheres, nós temos que enxergar o todo do nosso sistema privativo de liberdade, toda a sua arquitetura, e afunilando, né, até chegar aí naquilo que nos interessa no debate. Porque você também está fazendo essa análise, né, de uma materialidade, né, um estado das coisas, né? Mas para isso você tem que partir de um paradigma, e nós, como operadores do direito, partimos do paradigma do que dispõe a legislação, a lei de execução penal, enfim, os tratados de direitos humanos voltados para pessoas encarceradas. Dentro desses aspectos jurídicos da execução penal para as mulheres, quais são esses direitos específicos dessas mulheres na prisão? Como é que está a legislação brasileira em relação a mulheres gestantes ou com filhos na prisão? Sim, só para a gente ter esse paradigma jurídico, para a partir daí a gente também fazer essa análise se o Estado brasileiro está ou não observando essas questões. Como você poderia colocar para o ouvinte esse paradigma jurídico para essas mulheres em execução penal? Então, vamos lá. Augusto, o Brasil é um país que legisla muito e é um país bom em legislar, apesar de pensarmos que não, mas nós temos leis muito bonitas. Nós temos leis que são exemplos para outros países, inclusive para os países do norte global aí. Mas qual é o nosso problema? Nós temos essas leis bonitas que não são aplicadas, não são cumpridas. A nossa lei de execução penal, ela é do ano de 1984 e ela é uma lei excelente. Se você é uma pessoa que não conhece o sistema privativo de liberdade, nunca se interessou por informações sobre, e você vai ler unicamente, eu me imagino uma pessoa, né, de fora do país, né, e você vai ler a nossa legislação sobre, ela é ótima, ela é maravilhosa. Então, a nossa legislação da execução penal, que foi recepcionada pela nossa Constituição Federal, que é, inclusive, intitulada Constituição Cidadã, né, do período de redemocratização do nosso país, são legislações ótimas. E nessa lei de execução penal nós temos todas as determinações de separação das pessoas por idade, por sexo, por tipo de crime dentro das unidades, a divisão das unidades dentro dos 3 regimes de cumprimento de pena, de tipo de prisão. Nós temos títulos específicos para todas as seguranças constitucionais dessas pessoas, todos os direitos previstos. Então, é uma legislação muito bacana, mas como você mesmo falou, os nossos paradigmas, né? Ela não se cumpre, essa legislação não acontece. Por exemplo, na lei de execução penal, nós temos a determinação que, eu não vou te falar número de artigo específico, assim, que não me ocorre agora, mas nós temos, né, a diferenciação de que mulheres e homens devem ser colocados em unidades distintas e proporcionais às suas necessidades. Mas, né, já comentei aqui da situação da minha pesquisa lá em 2016, que é o que acontece ainda hoje no país, em muitos locais. Isso não acontece, por quê? Porque não são construídas unidades. Então, não tem essa gestão do poder público. O que mais? Com relação especificamente às mulheres,
os direitos à saúde, né? Nós temos uma legislação e nós temos tratados internacionais, convenções internacionais que determinam aí a observação, né, das necessidades dessas mulheres. Por quê? Porque falando sobre corpo, sobre biologia apenas, eu não estou nem entrando aí no debate alargado da diferença, mas biologicamente nós temos necessidades diferentes que aquelas dos homens, né? A mulher menstrua, a mulher tem uma questão hormonal diferenciada do homem, a mulher fica gestante, parturiente, puerpéria, e a menopausa também, enfim, são várias questões que são ignoradas. Nós não vemos aí políticas públicas no nosso país voltadas a essa questão. Muito recentemente, você há de recordar, que sai essa lei que determina o básico, que é o fornecimento de absorvente para as mulheres no cárcere. Aquela, sabe, muitas pessoas acham que é uma história, um mito, aquilo de que as mulheres usam miolo de pão para conter o fluxo menstrual. Isso não é história, é verdade. Por muito tempo, por décadas, as mulheres fizeram isso dentro da unidade privativa de liberdade. Então, enquanto nós temos uma legislação, uma lei de execução penal que garante a dignidade dessas mulheres, o acesso à saúde universal, né, porque nós temos a universalização da saúde no nosso país, nós temos mulheres que não ganhavam absorventes dentro do sistema e elas estão custodiadas pelo Estado. O Estado é responsável pela manutenção da saúde dessas mulheres. E aí a gente pensa, se o Estado não é capaz de fornecer absorvente para uma mulher que tem fluxo menstrual mensal, imagine que o Estado vai se preocupar com outras questões, né? Reposições hormonais, tratamentos diferenciados e tudo mais. E nós temos aí na literatura uma vasta produção de escritas que vão tratar sobre mulheres que passaram pelo parto algemadas, crianças que ficavam, até muito pouco tempo atrás, as crianças ficavam com as mães no cárcere, até seus 7 anos de idade. Veja, essa violação, né, do princípio da extensão da pena, eram crianças condicionadas ao sistema desde muito cedo, mães que precisavam amamentar em berçários, ou ainda muitas situações de que as mães eram obrigadas a abrir mão da guarda dos seus filhos para que fossem cuidados por familiares, ou instrumentalização por parte de familiares dessas guardas por conta da mãe privada de liberdade. Então nós temos violações de toda a ordem nesse sentido, sabe? Quando eu falo dessa violação, eu não estou falando só da situação daquilo que é senso comum, a alimentação dentro da unidade prisional é ruim, sim, mas vai muito além quando se trata da mulher. Não existe acompanhamento, a lei de execução penal prevê a existência de médicos, dentistas, assistentes sociais, psicólogos dentro das unidades privativas de liberdade. Isso não acontece. Existem situações de abortamento em razão da falta de atendimento médico dentro de unidades privativas de liberdade. Então, há todo tipo de violação para essas mulheres. Inclusive, essas são as situações que deram ensejo a essa alteração do nosso Código de Processo Penal, que determina essa concessão da prisão domiciliar para as mães, né? E dentre outros fatores, né, que daí vai estar esse recorte aí do gênero, né, dessas necessidades que as mulheres têm, da importância da maternagem, da importância da mulher estar próxima, né, ao seu filho e tudo mais. E eu me recordo lá em 2018, antes da aprovação da lei, que havia muita discussão e muita gente falava, nossa, agora pronto, agora as mulheres vão começar a engravidar só para sair da cadeia, as mulheres vão engravidar só para não serem presas. E isso demonstra, assim, um desconhecimento muito grande, né? Vamos imaginar quem é que vai, né? E pensar a responsabilidade de gerar uma vida, de ter um filho, né, só para supostamente se safar, né, da cadeia. Outras pessoas tentavam ir além e falavam, não, no âmbito aí
da guerra às drogas, né, das organizações criminosas, essas organizações vão passar a recrutar mulheres grávidas para fazer seu trabalho. Quando a gente sabe que a mulher dentro dessas organizações também sofre o recorte de gênero, ela também estão nos espaços mais subalternos dentro da orquestração das organizações criminosas e do tráfico e comércio de drogas ilegais. Então, existe... e tem esse papel da mídia nisso também, né? Porque existe muita informação dissuadida, mas o que existe de fato é um Estado violador dos mais absolutos direitos dessas mulheres. Então, assim, nós temos diferenças muito pontuais na aplicação da lei, no tratamento em comparação a esses homens, Augusto. Por quê? Porque o homem, ele vai preso, ele vai para uma unidade, imaginar que tem todos os problemas, né? O nosso sistema privativo de liberdade não deu certo, isso é um fato, mas ainda assim o homem vai para aquele lugar, vai cumprir essa pena, e a mulher vai para esse mesmo lugar, mas ela não tem aquelas garantias que devem ser pensadas para ela, para a sua condição de mulher dentro desse sistema privativo de liberdade. E aí, dentro desse tratamento, existem camadas, acho que podemos falar assim, né? Então, nós temos as mulheres que estão inadequadamente alocadas em celas dentro de presídios masculinos, ou mesmo nos presídios femininos, nós temos as mulheres que aí é toda aquela violação, a questão da saúde, da alimentação, do atendimento jurídico, porque a maior parte da população segregada é a população empobrecida. Nós não temos defensoria pública suficiente para atender todas essas pessoas, né? E aí o Estado se socorre à advocacia ativa para isso, mas a gente sabe que acaba havendo uma diferença na prestação desse serviço, daquela pessoa que tem a condição de contratar advogados, daquela pessoa que não tem, até por uma questão de volume, né? Aí tem esse sofrimento, a superlotação carcerária, porque o Estado sempre trabalha com mais pessoas encarceradas do que número de vagas disponíveis, a ausência de capacitação dessas pessoas ou de observação para depois, porque outra coisa muito comum, ninguém lembra que no Brasil as penas não são perpétuas, e ainda bem que não são, nem devem ser, muito pelo contrário, nós temos que ir muito mais pelo caminho de abolir esse sistema privativo de liberdade do que retrocedê-lo, mas o status que existe hoje desse sistema as pessoas vão sair desse sistema depois de um tempo, depois de cumprir um prazo, elas vão sair em um momento ou outro desse sistema, e aí nós temos essa legislação que fala tanto em ressocialização dessas pessoas, né, e vai trazer esse aspecto preventivo ali da não reincidência, mas nós temos um sistema que não dá acesso nenhum. Existem muitos locais femininos, masculinos, que vão alocar as pessoas 24 horas por dia dentro de uma cela, e elas não vão ter acesso àquilo que está na lei de execução penal, à educação, ao trabalho, sabe? A reforço da sua situação para quando ela sair. Nós temos aí uma meia dúzia de chamados presídios modelos no nosso país, mas é muito pouco quando a gente observa a situação total. Isso tanto para homem quanto para mulher. Mas quando nós estamos falando da mulher, nós temos que fazer um recorte e observar que as mulheres que estão presas, eu já falei disso aqui, mais do que 50% delas são mulheres que estão envolvidas em crimes de natureza que envolve a lei de drogas. Depois disso, a maior parte das mulheres vem de crimes de natureza patrimonial, e são pequenos crimes. Então, são crimes que têm um aspecto econômico muito forte. Como que eu vou trabalhar com essa prevenção criminosa depois da saída dessas mulheres, se eu não dou para ela a mínima condição de se inserir no mercado de trabalho, por exemplo, né? Porque o que acontece nessa meia dúzia aí de prisões modelo? As pessoas têm acesso à educação, elas concluem
o ensino médio, o ensino fundamental, algumas conseguem fazer graduação, elas fazem cursos técnicos, tecnológicos, que dão acesso a elas, quando saírem, a pelo menos uma tentativa de se inserir no mercado de trabalho. E por que eu falo uma tentativa, Augusto? Porque a gente não pode esquecer da etiqueta, né? Do rótulo que essa pessoa... É como se fosse uma tatuagem permanente na testa dessa pessoa, né? É aquele rótulo de ex-presidiária, né? Então, nós temos também a responsabilidade social nisso. As pessoas não querem essas pessoas por perto. Então, quando a gente fala dessa ressocialização, que também é uma garantia legal, a gente tem que pensar duas coisas principais. Primeiro, como é que eu ressocializo quem muitas vezes nunca foi socializado? Porque quem são essas pessoas? Né? A ressocializar, né? Trazer novamente a sociedade no molde moderno, né? Nesse molde liberal de sociedade. Mas muitas vezes a pessoa que entrou nesse sistema privativo de liberdade sequer ela já estava à margem desse sistema. Não era aquela pessoa que já estava trabalhando, estudando, com emprego de carteira assinada. Não. Isso explica a razão da quantidade de crimes cometidos por mulheres ter esse aspecto econômico. Muitas dessas mulheres precisam alimentar as suas famílias. Muitas vezes elas são as responsáveis, né? São mulheres cuidadoras, seja de crianças, seja de idosos, seja de família de uma maneira geral. Então, são muitas dessas violações que existem. Então, o nosso paradigma, ele está para isso, numa absoluta violação. E eu poderia, assim, passar dias falando aqui para você, artigo por artigo da lei da execução penal, que acaba sendo violado de uma maneira geral, sabe? Você também tem abordado, né, a situação dessas mulheres no sistema prisional. Você citou algumas questões, né, principalmente a questão de gênero, mas você também citou essa questão de um recorte de classe e também um recorte de raça também, vamos chamar assim, né? Pelo teu estudo, o que você percebe, o que você, né, observou nessa questão dentro do sistema relacionado à violência de gênero, ou mesmo questão envolvendo essa parte das mulheres negras, periféricas, né? O que você tem observado a partir da tua pesquisa, né? Então, quando a gente parte aí para os estudos de gênero, e dentro aí dos estudos de gênero a gente tem os feminismos, e há uma tendência acadêmica de categorização, né? Então, estabelecer categorias para esses estudos. E quando a gente pensa em categorias, nós não podemos pensar que são as caixinhas fechadas. Essas categorias, elas existem mais para facilitar os recortes da pesquisa. Eu hoje, né, minha pesquisa ela é totalmente voltada para estudos dos feminismos descoloniais, né, que vão tratar aí dessa ruptura com essa estrutura colonial de poder. O que é essa estrutura colonial de poder? Essa estrutura pode ser aí observada na produção da Yuderks Minosso, da Maria Lugones, né? Aqui no Brasil, uma autora que eu gosto muito, que é a Carla Cotirene, né? E também nós vamos ter a Sueli Carneiro, a Lélia Gonzalez, né? Elas não vão tratar do sistema privativo de liberdade em si, mas elas pautam suas pesquisas na descolonialidade, que é romper com essa estrutura colonial que vem desde a invasão dos povos europeus aos países aqui do sul global, que vão abarcar Caribe, América Latina, América do Sul e o Brasil, né? E trazem aí uma estrutura muito binária, Augusto. Então, assim, e aí surgem esses recortes, né? Por quê? Porque nessa estrutura colonialista, nessa estrutura colonial de poder, nós precisamos ter esse paradigma. Então, o homem e a mulher, o preto e o branco, o masculino, o feminino, sempre uma estrutura muito binária.
Por quê? Porque a partir dessa estrutura que se organizam as questões de poder, as relações de poder, do acima e do abaixo, o rico e o pobre, por exemplo, né? Então, esse sistema, ele é pensado dessa forma e ele é incutido aqui aos países que foram colonizados. E aqui nós estamos no Brasil. E aí, a importância desses marcadores. E como que a gente analisa essas questões? Um viés dessa pesquisa é a interseccionalidade. E o que a interseccionalidade vai nos dizer nos estudos descoloniais? Que nós não conseguimos pensar e analisar a trajetória somente de mulher, somente de negros, somente de brancos, somente de homens, somente dos ricos, somente dos pobres. É entroncado, é junto, sabe? E aí essa ideia da intersecção. Por quê? Porque quando eu estou analisando as opressões na sociedade e as pessoas vulnerabilizadas, elas não são apenas uma coisa ou outra, elas são muitas. E aí nós vamos ter muitos recortes, né? Nós vamos ter as mulheres negras, os homens negros, as mulheres brancas, os homens brancos, as pessoas de classe mais alta, as pessoas de classe mais baixa. Nós vamos ter as pessoas das mais diversas sexualidades, né? E aí entra toda a estrutura das pessoas LGBT+, né? Então, e nunca é uma coisa só. Mas quando nós passamos a analisar essas estruturas em conjunto, nós chegamos num momento em que nós verificamos que a mulher preta e pobre no Brasil, ela é a que sofre mais vulnerabilidade, tanto em qualquer recorte que seja, porque ela é mulher, porque ela é preta, porque ela é pobre. Aí nós temos também pessoas com deficiência, então os marcadores são muitos. Nós temos o etarismo também, que é um marcador importante de análise. Então, os estudos descoloniais nos permitem esse rompimento com a estrutura da colonialidade a partir da observação das vivências dessas pessoas aqui, nos seus territórios, a partir das suas vidas como são. Por quê? Porque por muito tempo, e é muito comum naquilo que se chama de literatura clássica, nós importarmos conceitos, importarmos modelos do norte global, dos Estados Unidos, da Europa, e forçar para que eles se apliquem aqui no nosso país. A estrutura do nosso sistema privativo de liberdade é essa, né? Surge lá com Bentham na Inglaterra, mas não se aplica, porque as coisas aqui foram diferentes, né? E nós somos marginalizados no mapa global, né? Nós estamos à margem. Então, os esforços desses estudos descoloniais são para romper com essas estruturas. E aí, como que a gente vai romper com essas estruturas? Não é só a partir do gênero, não é só falar assim, e o sistema privativo de liberdade para as mulheres é dissonante com relação aos homens. Então vamos resolver isso criando unidades apenas para mulheres. Não, nós temos que, não temos que pensar nesse problema de agora, nós temos que pensar nas razões e a toda essa estrutura, e essa estrutura vem aí, ela é uma estrutura branca, ela é uma estrutura classista, é uma estrutura patriarcal, né? Por quê? Porque tem essa necessidade da manutenção do poder e da manutenção dessa produção desses corpos que sejam obedientes, né? E que estejam servindo a esse sistema de alguma forma. E então essa descolonialidade, ela propõe o quê? O rompimento, pensar de outras formas, romper esse sistema e proporcionar outras formas de interpretar e de conduzir as nossas vidas a partir daqui, desse local que nós estamos e das vidas que nós temos nesse lugar. Mas claro, né, quando eu falo isso parece um pouco utópico, né? Então vamos fazer a revolução segunda-feira às 9 da manhã, né? E não é bem assim que acontece, né, Augusto? Você sabe disso. Então, como que a gente pode pensar hoje esse sistema a partir de, né, na minha pesquisa, de um pensamento descolonial, dando voz a essas pessoas,
deixando que elas falem, ouvindo que essas pessoas que estão sofrendo a violência do sistema privativo de liberdade digam o que elas precisam. Porque também nós temos que nos colocar num lugar, né, de pessoas brancas privilegiadas. Eu não posso, aqui do alto dos meus privilégios, né, dizer o que deve ser feito para essas pessoas que estão sentindo no seu corpo, né, a violência desse sistema. Então, uma alternativa, primeiro, é a oitiva dessas pessoas, ouvir o que elas têm para dizer, o que elas passam, né? Foram décadas de mulheres reclamando, por esse exemplo que eu trouxe, né, de não receberem absorvente. Em algum momento isso aconteceu. Isso por quê? Está na política pública, porque em algum momento as mulheres negras passaram a ser eleitas, as mulheres negras passaram a ocupar cargos de poder, cargos em que elas se fizeram ouvidas nas políticas, no desenvolvimento de projetos de lei e tudo mais. Então, assim, nós temos que pensar um pouco como nós vamos estruturar e como que nós vamos fazer com que essas pessoas sejam vistas e que as políticas públicas sejam, de fato, direcionadas a essas pessoas. Uma alternativa é dando espaço de fala e espaço de poder para essas pessoas e muitas vezes ali observarmos o que nós, né, podemos fazer com o pouco privilégio que nós temos e como nós fazemos para que essas pessoas alcancem esses espaços. E aí, né, é toda uma discussão social, antropológica, política dessa questão. E voltando aqui para o sistema mesmo privativo de liberdade, né, é justamente a execução de programas, de medidas alternativas ao cárcere, medidas a cumprimento daquilo que já está previsto em lei, desenvolvimento de políticas públicas que estimulem a visualização dessas pessoas como elas são, e não como se imagina que elas sejam. Então vai lá, conversa com as mulheres. E alguém pode falar, não, Fernanda, mas isso é muito difícil de fazer. Não é. Todos os meses, o CNJ obriga os corregedores de presídios a fazer um levantamento da situação carcerária. Isso é uma obrigação dos juízes de corregedoria dos presídios. Tem que ser feito. Ou seja, todos os meses, o Judiciário, o Ministério Público Executivo, e são os três poderes, eles são obrigados a ir nesses locais ouvir essa população. Só que isso não é feito. Então, assim, já o caminho já está dito. Ele precisa ser cumprido, porque como que acontece muitas vezes hoje? Assim, é feito um relatório, preenchido uns números, e esses números vão alimentar o Senapen, que é lá onde a gente vai, quando a gente fala, né, sistema privativo, quantas pessoas estão presas? A gente vai lá no Senapen e olha, hoje tem, aquilo que eu iniciei a nossa fala, hoje nós temos aproximadamente 27 mil mulheres privadas de liberdade. É de lá que saem esses números. E como que esses números saem? A partir dessa obrigação, desses levantamentos e dessa oitiva com essas mulheres, tá? Então, assim, escutar, tá? É simples, começa pelo básico. Você escuta essas pessoas, a partir disso você tensiona e verifica o que se pode ser feito. Dá para mudar de hoje para amanhã? Obviamente não. Mas as coisas podem ser melhoradas progressivamente. Então, é uma alternativa que eu vejo. Outra coisa, cumprimento do mínimo legal. Artigo 318-A do Código de Processo Penal. As condições são objetivas. A mulher está gestante, a mulher tem filho menor do que 12 anos, ou tem filho de qualquer idade, com deficiência que exige cuidado, ela tem direito à prisão domiciliar. Mas o que acontece hoje na prática forense? Ministério Público e Judiciário começa a trazer requisitos subjetivos. Mas veja bem. Não tem veja bem. É objetivo. É isso, comprovou. Não, mas veja, é um crime grave. E aí, qual que é o crime grave, Augusto? Essa mulher foi presa com 5 gramas de maconha. É uma perigosíssima traficante.
como vamos colocá-la em sociedade? E aí vem, né, essa ficção jurídica do indúbio pró-società, né? Pensar em favor da sociedade, né? Mas não é assim que deve funcionar. A lei está prevendo isso. O que você tem que fazer, Ministério Público? Averiguar. Foi juntada a documentação? Foi. O que você tem que fazer, Judiciário? Assinar a soltura dessa mulher para colocação em prisão domiciliar, cumprir a lei. Vocês não defendem tanto a lei? Mas o que a gente vê? Essa instrumentalização, né? Então, nós vemos esses atores processuais que instrumentalizam essa lei, muitas vezes, na sua intenção, né? E muitas vezes acaba se pessoalizando isso, né? Então, a lei vai ser objetiva quando vem a calhar. Se ela não vem a calhar, a gente coloca uma subjetividade ali inexistente. Então, essas situações devem ser observadas também, né, do meu ponto de vista. Mas assim, você trouxe questões importantes, né, Fernanda, e uma frase que eu gosto, que eu ouvi de um colega há um tempo, que as pessoas, elas não se ressocializam em razão do cárcere, mas sim apesar do cárcere, né, porque toda a estrutura, se a gente analisar, ela tende que a pessoa ela saia pior do que entrou, né? Então a gente sabe esses desafios, né, que temos, mas também temos que pensar perspectivas, né, do que a gente pode fazer para melhorar esse sistema. Você, claro, na tua fala você abordou isso, né, a questão de procurar entender esse sistema como um sistema heterogêneo, né, de não digamos assim, colocar de uma forma sistemática, uniforme para todas as pessoas, e muita questão de analisar, ouvir, observar e sempre com aquele foco de devolver essas pessoas para a sociedade, ressocializadas, né? Mas se a gente pensar nesses desafios e perspectivas, né, ou melhor, as nossas perspectivas em cima desses desafios, como você poderia colocar, né, o que a gente pode sair otimista ou mais triste desse episódio? Pois, olha, darei a clássica resposta da advogada. Depende. Por quê? Porque tudo é político, Augusto. Então, você sabe que você faz parte. E o que você sabe com essa informação? Aí vai sair o teu otimismo ou não nesse pensamento, né? Porque nós fazemos parte. As pessoas privadas de liberdade fazem parte da estrutura social. E o que nós fazemos com essa informação que nós temos, né? Então, o que são aí essas perspectivas, ao meu ver, né? Alguns desafios que nós temos é a implementação de políticas públicas para essas mulheres privadas de liberdade, né? E isso está muito atrelada àquilo que eu falei sobre a interseccionalidade aí do recorte de gênero, de classe, de raça, especialmente quando voltadas para essas mulheres negras e periféricas, que são as pessoas mais excluídas na sociedade brasileira. Qualquer levantamento que a gente faça de dados, não só sobre cárcere, você sempre vai ver a mulher negra periférica como a base de uma pirâmide. Então, ter isso como um vislumbre inicial, então, pensar para quem são essas políticas, quem são essas pessoas, né? E aí a gente tem que pensar de como modificar tanto o pensamento do judiciário, do executivo na aplicação, né? E o sistema ele é heterogêneo e ele deve ser pensado de uma maneira heterogênea. Por quê? Porque as histórias de vida e as vivências dessas pessoas são diferentes, né? Esses sujeitos que estão no sistema privativo de liberdade são diferentes, os crimes são diferentes, as razões são diferentes, então as abordagens precisam ser diferenciadas também. E aí, assim, algumas perspectivas, né? Investimento em políticas de reintegração social que sejam voltadas para essas mulheres. Então, tanto se fala nessa reintegração social, então tem que se investir na educação dessas mulheres, nós temos que, enquanto elas estão em cárcere, na educação dessas pessoas, na capacitação para o trabalho dessas mulheres, né?
no incentivo público fiscal a essas empresas para que elas tenham, primeiro, um enfoque de pensamento, né? Isso é um aspecto sociocultural nosso, mas aí depois bastante de subsídio, né? Subsidiar essas empresas que dão oportunidade para essas pessoas que são egressas do sistema privativo de liberdade, né? Aí, de repente, promoções no âmbito da educação, nesse sentido também, porque não só para quem é privado de liberdade, mas nós sabemos que a educação um grande caminho para que as pessoas socializem, né, de uma maneira geral, e também para que as pessoas consigam mudar as condições da sua vida, né? Então, esses investimentos são muito importantes dentro do cárcere para essas mulheres, né? E algumas reformas, né, que são necessárias no âmbito da execução penal feminina. Então, olhar para essas mulheres que estão no sistema, que estão na cela, né? O que é necessário para essa mulher? Só o absorvente não basta, só a alimentação não basta, né? Olhar essa estrutura, olhar essa mulher como uma mulher que é. E aqui eu não falo só da mulher, eu falo também da população LGBT+, cuja situação é ainda pior do que a das mulheres dentro do cárcere, né? Os enfrentamentos são outros, mas são tão desafiadores quanto. E então, as reformas necessárias nesse âmbito da prestação da saúde para essas mulheres, da prestação material para essas mulheres, o acompanhamento psicológico, que é muito grande. Homem recebe visita no cárcere, em sua maioria, mulher não recebe a visita no cárcere, porque elas são duplamente punidas pela justiça, que levam elas a cárcere, e depois são punidas pela sociedade também, porque muitas pessoas não admitem que mulheres cometam crimes. Então, e quais seriam as alternativas viáveis hoje à situação de cárcere? Monitoramento eletrônico, prisão domiciliar, penas alternativas, sabe? Para essas mulheres, para que elas consigam, e tudo isso atrelado a essas políticas aí de educação, de categorização para uma modificação socioeconômica dessas mulheres. E aqui eu estou falando assim de alternativas para o encarceramento bem básicas que já estão na legislação. Eu não estou inventando nada, é cumprimento de lei. E a quem cabe esse papel? Como é que faz? Como que a gente faz isso? E aí o papel dessa instrumentalização muito importante, que são das advogadas e dos advogados, né, das defensorias públicas, também, né, na defesa desses direitos dessas mulheres durante a execução penal, porque infelizmente a gente também tem que olhar e verificar que existe uma cultura muito grande, inclusive dentro de nós juristas, de que o trânsito em julgado do acórdão acabou o processo penal, e na verdade acaba a ação penal. O processo penal, ele continua ali agora na execução penal, mas acontece muitas vezes, né, na nossa atuação da advocacia, principalmente da pessoa atender só até o trânsito em julgado do recurso, depois a pessoa vai para o sistema e ela que se vire lá, e a Defensoria Pública não dá conta disso, né, então é muito importante. E onde que a gente vê muito, onde que eu vejo expressado isso? No nosso protocolo de gênero, que nem cita a execução penal, ou seja, ela é inexistente. Né? Então, quando foi formulado esse protocolo de gênero, juristas se reuniram para escrevê-lo, em sua maioria magistradas, e ele alcança várias áreas. Eu não estou falando que eu sou contrário ao protocolo, muito ao contrário disso. Foi um acerto do nosso CNJ, né? Esse olhar para essas mulheres, né, nos sistemas de justiça. Mas ele deixa a execução penal de fora. Então, quando essas mulheres se reuniram para escrever esse protocolo, foi muito acertado, foi muito importante lá nas varas de família, do direito do trabalho, na área civil, no processo penal da ação penal. Mas e a execução penal? Cadê? Onde estão essas mulheres? Né? Então, pensar nessas políticas para execução penal de mulheres e os atores do judiciário, eu estou falando juízes, promotores, advogados, advogadas, defensores e defensoras públicas, olhar dessa forma também, né? Quais são esses direitos que já estão em lei? Eu nem estou falando em inventar nada aqui. O que já está na lei, como que a gente pode fazer para cumpri-la? Eu acredito que essas sejam aí as perspectivas possíveis,
porque se já está legislado, é porque teoricamente o Estado tem condição de cumprir, né? Vamos pensar assim. Mas pensar a partir disso, né? E aí a questão da modificação desse pensamento sociocultural aí é tema para outro encontro, eu acredito, Augusto. Legal, Fernanda. Estamos caminhando para o final do nosso episódio. Se você quiser também fazer alguma consideração final ou abordar algum aspecto, algum tema, alguma questão que não foi abordada aqui no nosso programa, por favor, fique à vontade. E também, se quiser passar algum recado para os ouvintes, fazer alguma indicação, também fique à vontade, por favor. Então, Augusto, eu acredito que nós conseguimos vencer aí a nossa proposta, né? Se você fica aberta aí, se alguma sugestão ou algum questionamento que você tenha a fazer, da minha parte, acredito que o nosso diálogo é nesse sentido mesmo, do que eu falei. Eu gostaria de fazer uma indicação de leitura, se possível, que é um livrinho bem interessante de se ler, que ele não é um livro jurídico, mas ele é um livro que fala sobre a condição das mulheres, que é um livro da Débora Diniz, que se chama Cadeia. É uma publicação antiga já dela, mas é um livro bastante interessante, porque ela traz aí relatos das mulheres no sistema privativo de liberdade. A gente sabe o compromisso da Débora Diniz com a produção jurídica voltada para mulheres. Então, eventualmente, para quem se interessou pelo tema, vocês vão encontrar aí algumas histórias muito interessantes intramuros. Seria basicamente isso. Te agradeço, Augusto, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela nossa conversa e por você me permitir falar um pouquinho aí sobre a minha pesquisa e esses temas que me são tão interessantes. Eu te agradeço, Fernanda, aqui pela nossa conversa, por você compartilhar teu conhecimento a partir da tua pesquisa, tuas percepções também como operadora do direito, pesquisadora. Também essa indicação que você fez vai constar aqui na descrição do nosso episódio, né, para que os nossos ouvintes possam conferir. E também quero agradecer em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te peço uma gentileza. Se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio. Assim vamos propagando conhecimento. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos. Valeu.